O seu posicionamento hoje vai mudar completamente o seu futuro. Eu quero compartilhar com você uma história que está no livro de Daniel, capítulo 1 e 2. É uma história bastante conhecida e talvez você já conheça. No capítulo 1, a gente vê que alguns jovens israelitas foram levados cativos para a Babilônia. E dentre eles estavam 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que depois passam a se chamar por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E então o rei ordenou que todos esses jovens comessem e bebessem da mesma comida que ele. E aí que entra algo muito forte, que foi o posicionamento de Daniel. A palavra diz que Daniel pôs em seu coração que não iria se contaminar com aquelas comidas e bebidas. E esse posicionamento não ficou só nele, pois ele influenciou os amigos também, que abraçaram essa ideia e decidiram juntos que não iriam comer daquela comida. E algo me chama a atenção nessa passagem que diz no versículo 9: E Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. E Daniel vai conversando com Aspenaz e chega ao guarda e propõe a ele um teste de 10 dias, para que após esses 10 dias comparassem eles, que estavam se alimentando só de legumes, com os outros jovens que estavam comendo daqueles manjares. Depois desse teste de 10 dias, os 4 jovens que decidiram não comer das comidas do rei estavam mais fortes, mais formosos que todos os outros jovens. E aqui a palavra diz que Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visão e sonhos. A palavra vai dizer que se passaram os 3 anos e dentre todos os jovens, nenhum se comparava à inteligência daqueles 4 jovens. Todas as vezes que o rei fazia perguntas sobre quaisquer assuntos que dependiam de inteligência, aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outro sábio ou adivinho da Babilônia. E aqui no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho que deixou ele perturbado. E aí ele manda chamar todos os sábios e adivinhos, porque ele queria, além da interpretação, ele queria que eles adivinhassem qual sonho que ele teve. E esse sonho deixou o rei muito preocupado. E nenhum sábio conseguia adivinhar o sonho que o rei teve e muito menos interpretar. Então o rei deu uma ordem, que foi matar todos os sábios. E quando foram chamar Daniel e seus amigos, Daniel conversa com o guarda para que tentasse uma forma de pedir um tempo. E quando Daniel chega em casa, conversa com seus amigos, todos se reúnem em oração. E Deus mostra a Daniel, em uma visão, o sonho e dá a ele a interpretação que o rei precisava daquele sonho. Nós vemos aqui Deus criando já uma circunstância para que o nome dele fosse glorificado e para que Daniel levasse também uma bênção que o rei precisava. Então Daniel vai até o rei, diz o sonho que ele teve, a interpretação, e aqui nós vemos que depois disso Daniel recebeu uma grande bênção. Aqui diz que o rei colocou Daniel em alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. E a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Nós vemos nessa história que tudo começou com um posicionamento lá atrás. Daniel ele foi grandemente abençoado juntamente com seus amigos, através desse posicionamento que ele teve lá no começo, quando ele chegou em Babilônia. O futuro dele poderia ser totalmente diferente, né? Ele poderia ser como os demais jovens israelitas que estavam lá, a serviço do rei, mas Daniel teve um posicionamento de honrar o nome do Senhor, honrar seus princípios. Mas lá na frente, no livro de Daniel, se você for ler, você vai ver que, mesmo após um decreto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então Daniel, ele mantinha seus princípios e honrava o nome do Senhor, honrava a Deus, mesmo diante de circunstâncias que pressionavam ele. E através desse posicionamento, Daniel alcançou grandes bênçãos. E eu destaquei aqui alguns versículos que me chamaram a atenção. Versículo 9 do capítulo 1. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Versículo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento
profundo dos escritos e das ciências, mas a Daniel deu também o dom de interpretar visão e sonhos. E aqui no versículo 49 do capítulo 2, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província de Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Quando nós nos posicionamos, o Senhor ele se encarrega de cuidar de tudo para nós. Nós precisamos ter em mente que Deus já criou o nosso futuro, Deus já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Só que nós precisamos trilhar os caminhos que Ele quer que a gente trilhe. Nós precisamos seguir debaixo da vontade do Senhor. E é muito importante que em cada decisão, cada situação da sua vida, você consulte a vontade soberana de Deus para que você possa andar debaixo da vontade dele e para que você possa alcançar as bênçãos. Porque a palavra diz que quando nós obedecemos à voz do Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. Então você não vai precisar correr desesperado por bênçãos, porque você só precisa obedecer à voz do Senhor, honrar o nome dele, amar ele sobre todas as coisas. Então eu quero que você reflita comigo. O que você precisa rejeitar hoje? Quais manjares estão vindo à sua direção? Quais pratos bonitos e apetitosos estão chegando até você que aos olhos humanos são bons, mas que vai entristecer o Espírito Santo? Eu também já tive alguns momentos da minha vida que eu precisei de um posicionamento e eu precisei fazer algumas escolhas. Como, por exemplo, na minha adolescência, eu tive um posicionamento também quando eu decidi que eu só queria me envolver com alguém que fosse da vontade do Senhor para que eu pudesse casar. Era o meu objetivo. Eu não queria viver aventuras e muito menos sofrer, né, as consequências de escolhas erradas. Então eu firmei ali um propósito com o Senhor e eu falava: Deus, eu quero muito me guardar, eu quero esperar a pessoa certa, a pessoa que o Senhor tem para mim. E eu precisei dizer não também. Quando eu via que não era a vontade do Senhor, quando eu sentia o Senhor me falava, eu sempre questionava o Senhor, a vontade dele, e o Senhor me respondia em qualquer área da sua vida. Se você orar, se você fizer um compromisso com o Senhor, ele vai direcionar os seus passos e você vai saber a vontade do Senhor. O meu exemplo de relacionamento é só um exemplo, mas em todas as áreas da sua vida, você pode consultar a vontade soberana de Deus, que ele vai te ajudar. E se você obedecer à voz do Senhor, você vai ser feliz, você vai ter paz, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e ela traz paz. Bom, mas a minha história é para um outro dia, quem sabe para um outro vídeo. Eu quero que você reflita nisso, sobre qual posicionamento você precisa tomar hoje, qual decisão você precisa tomar, se você precisa dizer não para algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, se o que eu disse aqui fez sentido para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Esse foi o primeiro vídeo, futuramente, né, pretendo estar trazendo mais vídeos aqui, quem sabe também contando um pouquinho da minha história. Que Deus abençoe sua vida e que você reflita nisso. Tome hoje um posicionamento que eu tenho certeza que vai mudar o seu futuro.